Você já parou para pensar qual é o versículo mais poderoso de toda a Bíblia? Será que existe um texto que pode mudar a forma como você enxerga a vida, seus problemas e até mesmo o universo? João 1 é mais do que um versículo. É uma chave que abre a compreensão sobre quem Deus é, quem você é e qual é o propósito da sua existência. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse texto revolucionário que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas o que isso realmente significa? Como essas palavras podem transformar sua vida hoje, neste exato momento? Eu quero te convidar a refletir comigo sobre como João 1 revela verdades poderosas sobre a origem de tudo, a identidade de Cristo e o plano de Deus para a humanidade, incluindo você. Talvez você esteja enfrentando dúvidas sobre o propósito da sua vida. Ou, quem sabe, sinta que está perdido em meio às dificuldades e às incertezas do mundo. Você já se perguntou: Deus realmente se importa comigo? Existe um plano maior para a minha vida? João 1 tem respostas que podem trazer clareza e esperança como nunca antes. E aqui está o porquê de você continuar comigo. Neste vídeo, você vai descobrir 3 benefícios principais que podem impactar diretamente a sua caminhada espiritual e pessoal. Primeiro, você vai entender como João 1 conecta você diretamente à essência de Deus. Imagine como seria viver cada dia com a certeza de que você foi criado por um Deus que te ama profundamente e tem um plano incrível para você. Segundo, vamos desvendar como esse texto prova a eternidade e o poder absoluto de Jesus Cristo, mostrando que Ele é muito mais do que uma figura histórica. Ele é a solução para suas maiores crises. E por fim, você vai aprender como aplicar essas verdades no seu dia a dia, seja em momentos de decisão, angústia ou até mesmo gratidão. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu que está lutando sozinho? Como se ninguém entendesse suas dores ou desafios? João 1 nos lembra que o mesmo Deus que criou o universo está ao seu lado, agora mesmo, te sustentando e oferecendo um caminho de esperança. Se isso soa como algo que você precisa ouvir, você está no lugar certo. Durante este vídeo, nós vamos explorar juntos o poder dessas palavras, o contexto histórico e espiritual em que foram escritas, e por que elas têm resistido ao teste do tempo como uma verdade imutável. Vou compartilhar insights práticos para que você possa se conectar com essa mensagem de maneira profunda e transformadora. Este não é apenas mais um vídeo explicando um versículo bíblico. É uma oportunidade de reavaliar sua fé, fortalecer sua relação com Deus e encontrar paz em meio ao caos. Então, se você está pronto para entender por que João 1 é muito mais do que apenas palavras em um livro, se prepare. A jornada que vamos fazer juntos vai te inspirar, desafiar e, acima de tudo, transformar a forma como você enxerga a vida. E lembre-se, este texto não é poderoso apenas porque é bonito ou poético. Ele é poderoso porque revela quem é Jesus e como ele pode ser o centro da sua vida. Fique comigo até o final, porque vamos desvendar um mistério que talvez você nunca tenha parado para pensar. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Quando lemos João capítulo 1, versículo 1, precisamos entender o cenário em que ele foi escrito. Esse não é apenas um versículo isolado. É uma introdução poderosa a um evangelho que foi cuidadosamente construído para impactar profundamente os leitores de sua época e de todas as gerações futuras. Mas quem foi João? E por que ele escreveu de maneira tão diferente dos outros evangelistas? João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Ele testemunhou milagres extraordinários, ouviu ensinamentos que mudaram a história e esteve presente em momentos cruciais, como a Transfiguração e o Getsêmani. Ao contrário de Mateus, que escreveu para judeus, ou Marcos, que focou nos romanos, e até mesmo Lucas, que tinha os gentios em mente, João escreveu para todos. Sua mensagem era universal. Ele queria que cada pessoa, de qualquer origem, cultura ou época, pudesse entender que Jesus não era apenas um homem,
mas o próprio Deus encarnado. Agora, pense no público de João. Quando ele escreveu esse evangelho, os cristãos estavam enfrentando tempos difíceis. Muitos eram perseguidos por sua fé. Outros estavam tentando conciliar ensinamentos judaicos com o cristianismo nascente. Além disso, havia influências culturais e filosóficas dos gregos, que acreditavam no Logos como um princípio abstrato de ordem no universo, e dos judeus, que viam a palavra de Deus como um instrumento ativo na criação e revelação. João, guiado pelo Espírito Santo, faz algo incrível. Ele une essas perspectivas e revela que o Logos, o Verbo, não é uma ideia filosófica nem apenas uma força divina. Ele é uma pessoa real, Jesus Cristo. Assim, João conecta profundamente o Antigo Testamento com o Novo, mostrando que o mesmo Deus que criou o mundo é aquele que entrou na história humana para salvar. É interessante notar também que João começa seu evangelho ecoando as palavras de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele faz isso intencionalmente, porque quer que seus leitores entendam que Jesus estava presente desde o começo, que ele é eterno e que ele é o próprio Deus agindo na criação. Por fim, João não apenas narra eventos ou histórias sobre Jesus. Ele quer transformar vidas. Ele deixa isso claro mais à frente, no capítulo 20, versículo 31, onde escreve: Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Sua intenção era mostrar que Jesus é a resposta para as perguntas mais profundas do coração humano. Entender o contexto histórico e a intenção de João nos ajuda a enxergar João capítulo 1, versículo 1, de forma ainda mais poderosa. Não é apenas uma introdução poética, é uma declaração ousada de quem Jesus é e de como ele transforma tudo, o passado, o presente e o futuro. Quando João escreveu: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele escolheu intencionalmente a palavra verbo, ou logos no grego, para expressar algo que transcende tempo e culturas. Para entendermos o impacto e a profundidade dessa escolha, precisamos mergulhar no significado do logos, tanto para os gregos quanto para os judeus da época. O significado de logos para os gregos. Para os gregos, o logos era muito mais do que uma palavra comum. Na filosofia grega, o logos representava um princípio de ordem e razão no universo. Filósofos como Heráclito, séculos antes de Cristo, usavam o termo para descrever a força invisível que governava todas as coisas, uma espécie de lógica divina. Era o logos que, na visão deles, mantinha o cosmos funcionando em harmonia. João sabia disso, e ao usar a palavra logos, estava fazendo uma ponte com essa ideia filosófica. Mas ele faz algo ainda mais surpreendente. João revela que o logos não é apenas um princípio abstrato ou uma ideia impessoal. O logos é uma pessoa que interage, cria, ama e redime. Ele diz aos gregos: O logos que vocês buscam é real, e seu nome é Jesus Cristo. O significado de logos para os judeus. Para os judeus, a ideia de verbo estava profundamente conectada à palavra de Deus. Desde o início das Escrituras, vemos a palavra como um instrumento ativo de Deus na criação. Gênesis capítulo 1 começa com: No princípio criou Deus os céus e a terra. Como Deus criou? Ele falou. Ele disse: Haja luz. E a luz passou a existir. Na cultura judaica, a palavra de Deus não era vista apenas como uma ferramenta, mas como uma extensão do próprio Deus, carregando sua autoridade e poder. Quando João escreve que, no princípio era o Verbo, ele está dizendo aos judeus que Jesus é a palavra viva, aquele que estava com Deus na criação, aquele que agiu desde o princípio e que agora veio ao mundo para se revelar de forma plena. O Logos e a criação, uma conexão profunda com o Gênesis. Ao ecoar as palavras de Gênesis capítulo 1, versículo 1, No princípio criou Deus os céus e a terra, João nos convida a revisitar a criação com uma nova perspectiva. Ele nos diz que o Verbo estava lá desde o começo
como agente ativo na obra de Deus. Em outras palavras, tudo o que foi criado, desde as galáxias mais distantes até o menor grão de areia, veio à existência por meio do Logos. No Salmo 33, versículo 6, lemos: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Isso aponta diretamente para o Verbo como a força criadora. Agora, João nos revela que esse mesmo Verbo se tornou carne e habitou entre nós. O que isso significa? Que o Criador do universo entrou na história humana, não como um Deus distante, mas como um Deus próximo, que deseja nos resgatar. O Logos como convite à eternidade. A profundidade teológica de João capítulo 1, versículo 1, é transformadora. O Verbo não é apenas uma ideia, um conceito ou uma força cósmica. Ele é Deus, aquele que se relaciona conosco. João nos mostra que, ao conhecermos o Verbo, conhecemos a Deus em sua plenitude. Esse convite é pessoal. O Verbo nos chama a uma nova vida, uma vida eterna. Como Jesus mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Assim, o Logos não apenas nos revela quem Deus é, mas também nos oferece um caminho de reconciliação e redenção. João capítulo 1, versículo 1. Não é apenas uma introdução bonita, é uma declaração ousada e revolucionária. O Verbo que criou tudo está ao nosso alcance, nos chamando para conhecermos o eterno e experimentarmos uma transformação que começa agora e dura para sempre. O convite é claro. Você está disposto a conhecer o Logos? Em João capítulo 1, versículo 14, encontramos um dos textos mais impactantes de toda a Bíblia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João nos leva ao ponto culminante da sua introdução. Ele não está falando de um conceito abstrato ou de uma ideia espiritual elevada que permanece inalcançável. Ele está dizendo que o mesmo Verbo que criou o universo, que estava com Deus e que é Deus, tomou forma humana. Ele entrou no tempo e no espaço, vestindo carne e osso, habitando entre as pessoas de maneira tão real quanto você e eu. Mas por que Deus faria algo tão extraordinário? Vamos entender o que essa encarnação realmente significa e por que ela era necessária para a redenção da humanidade. A encarnação. O Verbo veio ao mundo para revelar Deus. Antes da encarnação, Deus já havia se revelado de muitas maneiras. Ele falou por meio de profetas, realizou milagres e se fez conhecer através da criação. O Salmo 19, versículo 1, declara: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ainda assim, essas revelações não eram suficientes para que a humanidade compreendesse a plenitude de quem Deus realmente é. Com a encarnação, Deus não apenas enviou uma mensagem, ele se tornou a mensagem. Jesus é a revelação suprema, porque nele vemos Deus de forma completa. Como Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível. Em outras palavras, Jesus veio para que pudéssemos ver, tocar e conhecer a Deus de uma maneira que nunca antes foi possível. Ao andar entre nós, Jesus revelou a glória do Pai, não de forma distante ou inacessível, mas por meio de atos de compaixão, amor, perdão e poder. Ele curou enfermos, acolheu os marginalizados e trouxe esperança aos perdidos. Cada gesto de Jesus era uma expressão do coração de Deus. Por que Deus precisou se tornar homem? O apóstolo Paulo explica em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, que Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de sua glória e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Mas por que isso era necessário? Para redimir a humanidade. Desde o Éden, o pecado separou o ser humano de Deus. Essa separação trouxe morte espiritual, condenação e um abismo que nenhuma boa obra poderia atravessar. Deus, em sua santidade, não podia ignorar o pecado, mas em seu amor, ele não queria que a humanidade permanecesse perdida.
O plano de Deus era que um sacrifício perfeito fosse feito para pagar pelos pecados. Mas nenhum ser humano poderia cumprir esse papel, pois todos estavam contaminados pelo pecado. Somente Deus poderia redimir a humanidade, e Ele o fez assumindo a forma humana. Como Jesus não tinha pecado, Ele pôde oferecer sua vida como sacrifício perfeito em nosso lugar, para se relacionar conosco. Ao se tornar carne, Jesus experimentou a vida como nós. Ele sentiu fome, sede, cansaço e até tristeza. Ele enfrentou tentações, foi traído, rejeitado e sofreu de maneira indescritível. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, lemos: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Isso significa que Jesus entende plenamente o que passamos. Ele conhece nossas dores, dúvidas e lutas. Ao se tornar carne, Ele não apenas nos redimiu, Ele também nos mostrou que Deus é um Pai amoroso que deseja estar próximo de seus filhos, para mostrar o caminho de volta ao Pai. Jesus veio para nos ensinar que a salvação não está em rituais ou em boas obras, mas em um relacionamento com Ele. Como Ele declarou em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ao se tornar carne, Jesus se tornou a ponte que nos conecta novamente a Deus. Habitar entre nós, um Deus próximo e presente. A expressão habitou entre nós, no texto original grego, traz a ideia de armar sua tenda, ou tabernacular. Isso é significativo porque lembra o tabernáculo do Antigo Testamento, onde Deus habitava entre o povo de Israel. Mas agora, com a encarnação, Deus não está confinado a um lugar específico. Ele está no meio de nós, acessível a todos. Essa proximidade é revolucionária. O Deus do universo não está distante ou indiferente. Ele é Emanuel, Deus conosco, vivendo entre nós, caminhando em nossas ruas, falando nossa língua e nos amando com um amor tão grande que entregou sua própria vida por nós. A encarnação é a maior prova de que Deus não desistiu de nós. Ele se fez carne para nos alcançar, nos salvar e nos mostrar quem Ele é. O Verbo tornou-se carne não apenas para habitar entre nós, mas para nos reconciliar consigo mesmo e abrir o caminho para a vida eterna. João capítulo 1, versículo 14. Nos desafia a reconhecer que o Deus que veio habitar entre nós está presente em nossas vidas hoje. A pergunta é: você está disposto a deixar que Ele faça morada em seu coração? João capítulo 1, versículo 1. Não é apenas um texto teológico profundo. Ele é uma mensagem que transforma vidas. Desde os tempos bíblicos até os dias atuais, o entendimento de que Jesus é o Verbo, Deus eterno que escolheu estar conosco, tem mudado histórias, restaurado corações e trazido propósito àqueles que antes viviam sem esperança. Neste tópico, exploraremos como esse entendimento impactou vidas no passado, refletiremos sobre o que ele significa hoje e faremos um chamado prático para aplicá-lo em nossa caminhada. Testemunhos bíblicos de vidas transformadas pelo Verbo. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos de pessoas que tiveram suas vidas completamente transformadas ao encontrarem Jesus, o Verbo. Um desses testemunhos é o de Maria Madalena. Ela era uma mulher marcada pela opressão e o pecado, mas ao conhecer Jesus, foi liberta e se tornou uma das mais fiéis seguidoras dele. Maria viu no Verbo encarnado a graça que não encontrou em mais nenhum lugar. Outro exemplo poderoso é o de Nicodemos, um fariseu que buscava respostas sobre a vida eterna. No capítulo 3 do Evangelho de João, ele se encontra com Jesus à noite e ouve as palavras que mudariam sua visão. É necessário nascer de novo. Para Nicodemos, entender que o Verbo era o próprio Filho de Deus trouxe uma transformação espiritual tão profunda que ele mais tarde seria um dos que cuidariam do corpo de Jesus após a crucificação. Esses testemunhos mostram que João capítulo 1, versículo 1, é mais do que uma declaração sobre a divindade de Cristo. Ele revela um Deus que se aproxima de todos,
desde os marginalizados até os líderes religiosos. Testemunhos históricos de impacto duradouro. Avançando na história, vemos como João capítulo 1, versículo 1, também inspirou grandes movimentos de fé. Um exemplo é o de Agostinho de Hipona, um dos maiores pensadores cristãos da história. Agostinho viveu uma vida de pecado e inquietação espiritual, mas ao ser confrontado com as verdades do Evangelho, encontrou descanso em Cristo. Ele se referia a Jesus como a palavra que dá vida e dedicou sua vida a ensinar sobre o Verbo eterno. Outro testemunho marcante é o de João Wesley, líder do movimento metodista. Ele contou que sua vida mudou completamente ao entender que Jesus era mais do que uma figura histórica ou um mestre moral. Ele era o próprio Verbo, presente e ativo. Esse entendimento impulsionou Wesley a viajar por diversos países, pregando e transformando vidas com a mensagem do Evangelho. O que significa saber que Deus é o Verbo? Saber que Deus é o Verbo nos traz verdades profundas que mudam nossa perspectiva de vida. Primeiro, isso significa que Deus não é distante. Ele não é apenas um Criador que formou o universo e deixou as coisas seguirem seu curso. Ele é o Deus que se envolve em nossas vidas, que conhece nossas dores e que deseja caminhar ao nosso lado. Segundo, isso significa que temos acesso direto a Deus. Como lemos em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, o Verbo, é o mediador que nos conecta ao Pai. Não precisamos de intermediários ou rituais complexos. Podemos nos achegar a Deus com confiança, sabendo que Ele está sempre presente. Por fim, saber que Deus é o Verbo nos dá propósito. Somos convidados a viver uma vida que reflete a glória de Deus, assim como Jesus revelou a glória do Pai. Isso nos desafia a amar como Ele amou, a servir como Ele serviu e a viver de forma que nossa vida aponte para Ele. Um Deus ativo, presente e acessível. João capítulo 1, versículo 1, nos ensina que Deus não é passivo. Ele não observa de longe. Ele é ativo, presente e acessível em nossas vidas. Isso significa que, independentemente da situação que você está enfrentando, o Verbo está com você. Se você está passando por dificuldades, lembre-se de que o Verbo, que criou o universo, também sustenta todas as coisas, inclusive você. Se você sente que está distante de Deus, saiba que Ele já tomou a iniciativa de se aproximar. Tudo o que você precisa fazer é abrir seu coração para Ele. João capítulo 1, versículo 1, transforma vidas porque revela o Deus que nos ama, nos busca e nos restaura. A pergunta que fica é: como essa verdade está impactando sua vida hoje? Você está disposto a permitir que o Verbo transforme suas feridas em esperança, suas dúvidas em fé e sua vida em um reflexo da glória de Deus? Este é o convite que João nos faz. Aceite o chamado do Verbo e experimente a transformação que apenas Ele pode trazer. João capítulo 1, versículo 1, é mais do que um versículo poderoso. Ele é um lembrete eterno de que Deus está no controle desde o princípio. Antes de todas as coisas existirem, Ele já era. Ele não apenas criou tudo o que existe, mas sustenta cada detalhe do universo com o poder de sua palavra. Essa mesma palavra se fez carne e habitou entre nós, revelando o caráter, o amor e a glória de Deus. Agora, pare por um momento e pense: se o Verbo era Deus, como você está permitindo que Ele atue em sua vida hoje? Ele não é apenas o Criador de tudo. Ele é também o Deus que se aproxima, que deseja caminhar com você e transformar a sua história. Mas isso exige uma decisão. Exige que você abra espaço para Ele, que permita que o Verbo traga luz para as áreas mais sombrias da sua vida e que Ele seja o centro de suas escolhas e sonhos. Talvez você se sinta distante de Deus. Talvez a correria da vida, as lutas internas ou até mesmo as dúvidas tenham criado um abismo entre você e Ele. Mas lembre-se, o Verbo, que criou o universo, tomou a iniciativa de se fazer carne para estar ao seu lado. Ele conhece cada detalhe sobre você, seus medos, suas falhas, seus sonhos,
e ainda assim o ama profundamente. Se João capítulo 1, versículo 1 nos ensina algo, é que Deus é ativo e presente. Ele está interessado em sua vida, em sua dor e em suas alegrias. Ele não quer ser apenas uma figura distante ou um conceito abstrato. Ele quer ser o seu Deus, o centro da sua existência. Vamos finalizar este momento com uma oração. Onde quer que você esteja, feche os olhos, abra o coração e ore comigo. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o Verbo eterno, o Deus que estava no princípio e que escolheu habitar entre nós. Obrigado porque o Senhor se fez carne para nos alcançar, nos amar e nos salvar. Hoje, reconhecemos que muitas vezes temos tentado viver longe de Ti, mas sabemos que precisamos de Sua presença em nossas vidas. Verbo de Deus, venha e transforme nossos corações. Ilumine nossas mentes com a Sua verdade, fortaleça-nos com Sua graça e faça morada em nós. Que possamos viver para refletir Sua glória e Seu amor neste mundo. Entregamos nossas vidas em Suas mãos, confiando que o Senhor está no controle desde o princípio e estará até o fim. Em nome de Jesus, o Verbo que se fez carne, oramos. Amém. João capítulo 1, versículo 1. Não é apenas um texto do passado. Ele é um convite eterno para conhecermos o Deus que nos criou, nos redimiu e nos chama para uma vida transformada. Hoje, eu desafio você a viver à luz dessa verdade. Permita que o Verbo seja mais do que uma ideia em sua mente. Permita que ele seja a força motriz de sua vida. E lembre-se, assim como o Verbo estava no princípio e estará até o fim, ele está com você agora, sustentando cada passo da sua jornada. Que você viva com essa certeza e que sua história seja um reflexo do Verbo em ação.